Olá, professor. Bom dia. Vou iniciar minha apresentação. Vou desligar minha câmera e entrar na minha apresentação. Bom, então eu creio que dá para ver tudo bonitinho. Então, esse seminário, né, é sobre um seminário sobre um artigo escolhido por mim, que tem como tema testes termoanalíticos de TG, DTG, DSC, PYGC-MS, de passas de função no exemplo da decomposição de polímeros de poliácido acrílico carboximetilcelulose de sódio. Bom, esse seminário está dividido entre introdução, motivações, materiais e métodos, resultados e discussões e conclusão. Bom, então, para iniciar aqui, vamos começar pela introdução. Esse artigo, ele trata sobre ligantes usados em areia de moldagem. Bom, então, a areia de moldagem é um sistema heterogêneo constituído essencialmente de um elemento granular refratário. Normalmente é areia à base de sílica, ou um ou mais aglomerados e um plastificante. A areia de moldagem deve apresentar elevada refratariedade, boa resistência mecânica, permeabilidade adequada e plasticidade. Atualmente, um dos maiores grupos de areia de fundição utilizados para a produção de moldes e machos são as areias de moldagem com base na matriz mineral e aglutinadas com ligantes orgânicos na forma de resinas sintéticas. As areias de fundição mais comumente usadas ligadas com resinas sintéticas incluem areia de moldagem com resinas orgânicas, entre outras fenólicas, furfuril, fenol formaldeído ou resinas alquídicas. Bom, por outro lado, o uso dessas resinas sintéticas está associado ao seu impacto negativo com o meio ambiente, com a presença desses compostos orgânicos que são nocivos e a sua composição ou o uso de SO2, ou aminas tóxicas no processo de cura. Além disso, durante o vazamento do molde com o metal líquido, produtos nocivos da decomposição térmica desses ligantes são emitidos para a atmosfera. As atividades que nesse trabalho, né, são realizadas para criar novos ligantes que sejam ecologicamente corretos em sua forma original e não gerem substâncias nocivas no processo tecnológico. E é importante minimizar a emissão de produtos gasosos de decomposição térmica durante o processo de vazamento do metal líquido. Bom, então essa degradação térmica dos materiais poliméricos é um processo complicado e é executado em um sistema heterofásico. Então, a escolha do método analítico e a determinação das condições de medição são importantes no contexto da análise dos produtos gasosos gerados durante o processo dessa decomposição térmica. Nesse artigo, né, ele apresenta os resultados de um ciclo termoanalítico de pesquisa usando os métodos térmicos TG, DTG e DSC. E também ele apresenta cromatografia gasosa de pirólise acoplada com espectrometria de massa. Mas essa segunda análise, né, não vou tratar nesse seminário, senão ficaria muito extenso. Bom, então essa pesquisa tem como principal objetivo completar o conhecimento do processo de degradação térmica de um novo grupo de ligantes poliméricos do grupo Biocool, em uma determinada faixa de temperatura e, ao mesmo tempo, determinar o nível de emissão de substâncias gasosas liberadas durante o processo de fundição. Então, foi testado um novo ligante polimérico desse grupo Biocool, que continha 2 polímeros dissolvidos em água, poliácido acrílico e carboximetilcelulose sódica. Além disso, foram realizados também os testes, né, de cromatografia que eu havia dito antes. Antes desses ligantes serem enviados para os testes, né, térmicos, eles foram submetidos a um processo de endurecimento, pois na sua forma endurecida, eles são degradados em condições reais. Ou seja, simula, né, o contato com o vazamento do metal líquido para fazer os moldes ou os machos. Bom, então partindo agora aqui para os materiais e métodos, né, como eu havia dito, para essa pesquisa foram utilizados 3 diferentes ligantes, usados no processo de fundição, né,
são ambientalmente amigáveis, e as amostras foram preparadas de acordo com as proporções apropriadas sugeridas pelo fabricante. Bom, então aqui a gente tem as 3 amostras. O primeiro é o pólio do ácido acrílico sódico, carboximetilcelulose. O segundo é a resina alcalina resol. E o terceiro é a resina de ureia formaldeído. Os 3 foram endurecidos, né, de formas diferentes. E nós temos no artigo, né, a tabela com 2 tabelas com as especificações desses ligantes. Bom, então para o exame térmico, né, foi realizado usando um NITSE, analisador térmico STA 449F3 Jupyter, que suporta as medições simultâneas de TG e DSC, proporcionando assim 2 sinais independentes registrados nas mesmas condições, ou seja, na mesma taxa de aumento de temperatura, que foi 10 graus Celsius por minuto, e de vazão atmosférica, da vazão atmosfera e de gás, que foi de 50 ml por minuto. As medidas para a atmosfera foram feitas em uma amostra livre de oxigênio, e a amostra submetida à análise térmica de TG-DSC pesava aproximadamente 15 miligramas, e foram usados cadinhos de Al2O3, porque esses permitiam as medições até 1000 graus Celsius. Bom, então, da análise térmica, né, esse foi o nosso resultado. Temos aí o gráfico. Bom, então essa figura representa a mudança de massa dependente da temperatura, né, que é a análise TG. E também a taxa de variação de massa, que é a DTG, e a taxa de fluxo de calor, que é a DSC. Então, aí nós temos os 3 em um gráfico só, né? Aqui na esquerda o TG, do outro lado DSC, e ao lado do DSC a DTG. Bom, então, essa análise, né, foi feita da mistura de polímero PAA-CMCNA, que é a amostra número 1. Bom, então, no total, 5 passos de perda de massa foram registrados. Uma de 7,37%, uma de 24,03%, outra de 8,87%, outra de 34,35% e, por último, de 10,28%. As taxas máximas de perda de massa foram obtidas para as temperaturas de 138,8 graus Celsius, 260,6, 360,8, 422,4 e 726,2, que podem ser vistas a partir do sinal DTG. Em relação às etapas de perda de massa, diferentes efeitos energéticos ocorreram no sinal DSC. Então, ocorreram 3 efeitos endotérmicos sobrepostos com temperaturas de pico de 151,3 graus Celsius, 253, 621,9 e 729 graus Celsius. A quarta etapa de perda de massa se correlacionou com um pico exotérmico, nas temperaturas de 413,7 graus Celsius e na temperatura de 492,7 graus Celsius. À medida que a temperatura vai aumentando, né, ocorrem mudanças físicas e químicas devido à evaporação da água do solvente, que ocorreu na temperatura de 20 a 100 graus Celsius. E depois, a água estrutural, né, do composto, e em seguida reações de desidratação intramolecular, que foi entre 100 e 260 graus Celsius. Dentro dessa faixa de temperatura, ocorrem principalmente processos reversíveis. Na faixa de temperatura de 260 a 360 graus Celsius, as cadeias poliméricas se decompõem, incluindo a desintegração de grupos laterais e ligações glicosídicas, que foi na parte de carboxil metílico de sódio. Na faixa de temperatura de 360 a 700 graus Celsius, as composições poliméricas se decompõem com a formação de produtos gasosos de destruição. A parte da areia de montagem que não
se decompôs a cerca de 900 graus Celsius, pode conter carbono carbonizado, com base na análise térmica de TG, DTG, DSC, para a primeira amostra, né, a faixa de temperatura de 450, 700 e 800 graus Celsius e 800 graus Celsius. Bom, então, o que a gente pode tirar, né, de todos essas análises, né? Então, foram feitos também, né, as análises da cromatografia, mas como eu disse, eu não apresentei os dados, porque senão ia ficar muito extenso, né, porque são bastante medidas. Então, a gente pode concluir que os resultados obtidos indicam que apenas uma das amostras são ecologicamente corretas durante a pirólise, né, que foi o processo da cromatografia, que é uma amostra do novo ligante polimérico do grupo Biocool PAA-CMCNA, que foi o também analisado na análise térmica, né? Então, o tipo e a emissão dos produtos gasosos foram bem pequenos comparado ao nível de emissão das outras amostras, né? A AR e o FR. É importante notar que a maioria dos componentes pertencem ao grupo de alto risco e representam uma ameaça para pessoas e o meio ambiente, com a maior concentração de substâncias gasosas perigosas que ocorrem durante o processo de fundição. Então, o resultado obtido pelo conhecimento pode ser a base para a realização de trabalhos sobre a redução e otimização e o processo de neutralização dos gases emitidos durante o processo de fundição, quando o molde tem contato com o metal líquido.